Bom dia, graça e paz a todos. Mais uma escola dominical, iniciando aí o mês de setembro. Talvez a gente não imaginava que a gente ia chegar até aqui nos nossos cultos online, na nossa escola dominical online. Essa é a nossa classe única. Tem sido um prazer poder compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor através do estudo. Temos estudado a revista Em Marcha, que é a publicação da nossa igreja. Nós estamos estudando histórias da salvação, Antigo Testamento, algumas histórias muito interessantes. E hoje não será diferente. Nós vamos falar aqui sobre o rei Josias. Reformar é preciso. É um assunto bem interessante. A nossa leitura base aqui é no texto de 2 Reis 22, do 1 ao 20, e 2 Reis 23, de 1 a 25. Nós vamos ler na totalidade o capítulo 22, de 1 a 20, e o capítulo 23 eu vou pedir para que vocês façam essa leitura em casa com calma, né? A gente vai ler alguns versículos dele aqui que eu achei bem interessante, e a gente vai conversar um pouquinho sobre essa postura aqui do rei Josias, né? E nesse momento eu quero orar com você nessa manhã, nos colocando aí para que Deus possa falar aos nossos corações, possamos entender a sua palavra. Senhor Deus, nós te damos graças, te rendemos toda a honra e toda a glória e queremos te pedir, Senhor, a sua orientação. Nos guie, Senhor, na leitura da tua palavra, Senhor, porque a tua palavra é a verdade e por isso nós nos debruçamos, Senhor, diante dela, Senhor, como da reverência, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Então vamos lá. Vamos começar aqui com a introdução aqui da revista. Eu sempre acho bem legal a gente ler aqui a forma como os nossos redatores colocaram. Então, rei Josias, reformar é preciso, esse é o estudo 13. Vez ou outra, encontramos alguém com interesse em fazer algum tipo de reforma, seja na casa, no templo, em uma roupa, no visual e etc. Também ouvimos falar sobre reforma política, né? Até porque a gente, nosso país precisa, né, urgente de uma reforma política, cuja finalidade é discutir propostas para reorganizar o sistema político do país. O rei Josias foi responsável por iniciar uma grande reforma em Jerusalém, tanto na nação quanto na vida do povo. E a gente vai ler esse texto aqui. Então vamos lá, capítulo 22 primeiro. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou por 31 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jedida e era filha de Adaías de Boscate. Josias fez o que era reto perante aos olhos do Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. E é interessante a gente ouvir esse termo, né? Não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, e a gente lembra dessa fala lá no comecinho do livro de Josué. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: vá pedir ao sumo sacerdote Ilquias que conte o dinheiro que foi trazido à casa do Senhor, o qual os guardas à porta juntaram do povo. Que esse dinheiro seja entregue aos que dirigem a obra e tenha a seu encargo a casa do Senhor,
para que paguem aqueles que fazem a obra na casa do Senhor, para repararem os estragos do templo, aos carpinteiros, aos construtores, aos pedreiros, e que comprem madeira e pedras lavradas para repararem os estragos do templo. Mas não é necessário que prestem contas do dinheiro que lhes foi entregue, porque são honestos. Então o sumo sacerdote Ilquias disse ao escrivão Safã: achei o livro da casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã e este leu. Então o escrivão Safã foi falar com o rei e lhe deu o relatório dizendo: os servos contaram o dinheiro que estava na casa do Senhor e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm o seu encargo a casa do Senhor. Depois o escrivão Safã anunciou ao rei: o sacerdote Ilquias me entregou um livro, e Safã leu diante do rei. Quando ouviu as palavras do livro da lei, o rei rasgou as suas roupas. Então deu ordens a Ilquias, o sacerdote, e a Aicam, filho de Safã, e a Aquibor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, a respeito das palavras desse livro que foi encontrado, porque é grande o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porque os nossos pais não deram ouvido às palavras desse livro, para fazerem segundo tudo o que está escrito a nosso respeito. Então o sacerdote Ilquias, Acã, Aquibor, Safã e Asaías foram falar com a profetisa Ulda, esposa de Salum, encarregado das vestimentas da casa do Senhor, filho de Tikva, filho de Arás. Ulda morava na parte nova da cidade, em Jerusalém, e eles lhes contaram o que havia acontecido. E ela disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: digam ao homem que os enviou a mim, assim diz o Senhor: eis que trarei desgraça sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que o rei de Judá leu, por terem me abandonado e queimado incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as suas obras. O meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Mas o rei de Judá, que os enviou para consultar o Senhor, digam o seguinte: assim diz o Senhor, o rei de Israel, a respeito das palavras que você ouviu. Visto que o seu coração se enterneceu e você se humilhou diante do Senhor, quando ouviu as ameaças que fiz contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam objeto de horror e de maldição, rasgou as suas roupas e chorou diante de mim. Também eu ouvi a sua oração, diz o Senhor. Por isso, deixarei que você morra e seja sepultado em paz. E os seus olhos não verão todo o mal que trarei sobre este lugar. Então eles levaram esta resposta ao rei. Olha só que interessante. Então, o rei Josias, ele lê o livro e ele vê todas as ameaças que Deus faz contra o povo de Israel se não voltarem, né, a ele. Então a gente leu aí alguns textos falando, né, de como o povo de Israel estava adorando outros deuses, né? Semana passada a gente falou sobre o livro de Oséias e falando sobre essa questão da prostituição, né, de adorar outros deuses e prestarem ofertas, né, a outros deuses. E Deus está furioso com esse povo, né? Porque esse povo não se volta a ele. Porém, o rei Josias, antes dele pedirem que vão até a profetisa, a Ulda, ele já numa forma de humildade, ele arranca suas roupas, né, suas vestes reais, e se coloca numa posição de humilhação, né, de
compreender que Deus é Deus e que ele precisa fazer algo com aquela nação. Ele é o rei. Então, no capítulo 23, a gente vai ler alguns versículos. Então, diz assim, no primeiro versículo do capítulo 23, então o rei deu ordem e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se juntaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor e com ele foram todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior. E o rei leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança diante do Senhor para o seguir, guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o coração, de toda a alma, cumprindo as palavras dessa aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo concordou com essa aliança. Então, aí foi uma atitude do líder, né? Então, a liderança toma ali uma atitude, no caso, o rei Josias toma essa atitude, convoca todo o povo, desde o menor ao maior, os sacerdotes, os profetas, enfim, todos. Então, eu vou ler aqui mais um pouquinho aqui do que está escrito aqui na revista. Então, Josias ainda era uma criança quando assumiu o trono, né, 8 anos, como a gente leu no texto bíblico, se tornou o rei de Jerusalém, mas isso não foi problema para ser usado como instrumento de Deus na mudança da história do povo. Por conta da sua pouca idade, ele contou com o apoio dos donos das terras, dos líderes religiosos, dos profetas na administração do país. No entanto, é certo que o bom coração de Josias contribuiu para que a bênção de Deus permanecesse sobre a nação, até mesmo porque o seu avô Manassés, que havia também assumido o trono com pouca idade, aos 12 anos de idade, fez o seu reinado um desastre, foi um dos piores reis que Jerusalém já teve, né? Filho do rei Amon e neto de rei Manassés, que perverteram seus corações e fizeram o que era mal diante do Senhor. Então, se a gente olhar pela lógica, Josias tinha tudo para seguir os passos aí do seu pai e do seu avô, mas ele tem uma atitude, uma postura totalmente diferente aí dos seus antepassados e se dispõe a ser um instrumento de Deus a favor do povo, né? Nós estamos falando aí do século 7 a.C. A história sinaliza um tempo de mudanças e renovação. O texto descreve a iniciativa do rei Josias em reformar o templo, a fim de reparar os estragos da casa. Então, a gente vê ali no comecinho do capítulo 22 que Josias, primeiro, ele tem por certo que as pessoas que estão ali, elas são honestas e elas vão fazer o que tem para ser feito. Então, ele pede para que vejam as finanças lá e pegar esse dinheiro da casa do Senhor e colocar lá na mão deles. Não precisava nem prestar conta, porque eles eram honestos, ele tinha essa confiança, e que era para consertar o templo. Com o início das reformas, Ilquias, o sumo sacerdote, encontrou e reconheceu o livro da lei. No passado, Deus havia exigido que o povo não se apartasse dele, mas o povo não obedeceu. A gente viu, né, diversas histórias aí no decorrer, vários reis se passaram, reinado mais desastroso que o outro, né? Longe de Deus, assim, muito longe daquilo que Deus tinha falado para eles. E a gente tem estudado bastante sobre o Antigo Testamento e assim, é interessante que quando a gente lê o texto bíblico, né, se passam muitos anos, né, de uma situação para outra. Então, quando a gente fala assim, mas esse povo não lembra o que aconteceu com eles lá no Egito e todo o tempo que eles passaram em peregrinação pelo deserto, os milagres que Deus fez, né? Na verdade, esse povo aqui, na verdade, eles conhecem essas histórias de ouvir falar. Então, na vida deles não surte aquele efeito que surtiu lá naquele povo que estava realmente no deserto.
Então agora eles precisam ter as suas experiências, né? Assim como acontece conosco hoje. Então eu leio essas histórias bíblicas, elas são histórias, elas são testemunhos de pessoas que viveram uma situação, mas que eu não vivi, eu não atravessei o Mar Vermelho, né? Eu não consegui adentrar na Terra Prometida, enfim. Esse povo ele está mais ou menos nessa situação. Porém, o rei Josias ele tem uma postura totalmente diferente, ele tem uma atitude diferente, né? E ao tomar conhecimento lá do livro, o rei rasga suas vestes, né? Sinal, como eu disse, de humilhação, de vergonha, de dor. Teme ao Senhor e se coloca num lugar de culpa, né? Nossa, eu tenho culpa disso também, né? O povo ter se desviado, né? O meu avô, o meu pai ajudaram a perverter, né? Todos os mandamentos do Senhor, os estatutos, os preceitos do Senhor. Eu também tenho a minha culpa, né? Eu levo isso. E aí ele se coloca diante de Deus dessa forma, e aí pedem que vão até a profetisa, né, a Uda, e aí ela realmente fala assim, olha, é isso mesmo, Deus está muito triste, né, com a forma como o seu povo tem se portado diante dele, né, adorando outros deuses. Então, esse povo vai ser castigado, sim. Então, diante, né, de toda essa situação, ele propõe então uma reforma na vida religiosa desse povo que a gente leu aí no comecinho do capítulo 23. Ele convoca todo mundo para que realmente eles façam uma aliança com Deus. E eles renovam essa aliança, né? Retirou do templo todos os deuses profanos, destituiu do comando do templo os falsos sacerdotes, derribou as casas de prostituição. Então a gente vai ler esses versículos para a gente não ficar só nas nossas palavras, na minha palavra aqui. Então vamos lá. 23:3, que a gente leu aqui, ó. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança diante do Senhor para o seguir, guardar os seus mandamentos, seus testemunhos, tal. O povo concorda aí com essa aliança. Aí no versículo 4, ó. Então o rei ordenou que o sumo sacerdote Ilquias, aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas da porta que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que tinham sido feitos para Baal, para o poste da deusa Azerá e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém. Então eles tiram lá esses deuses aí que profanos, né, e os falsos sacerdotes. No versículo 5, ó, Josias destituiu os sacerdotes que os reis de Judá haviam escolhido para queimar incenso. Então eram os falsos sacerdotes, então ele destituiu também, e também tira da casa o poste da deusa Azerá, que levou para fora de Jerusalém, e centralizou o culto ao único Deus. Esse está no versículo 21 a 23. O rei deu ordem para todo o povo, dizendo: celebrem a Páscoa ao Senhor, o Deus de vocês, como está escrito nesse livro da aliança, porque nunca se celebrou uma Páscoa como esta, desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem durante os dias do rei de Israel, nem nos dias dos reis de Judá,
porém no 18º ano do rei Josias, essa Páscoa foi celebrada ao Senhor em Jerusalém. Então, eles voltam a adorar ao único Deus, né, do qual eles nunca deveriam ter deixado de adorar, né? Então, essa reforma liderada por Josias promoveu desenvolvimento econômico e transformações em vários setores da nação, especialmente em sua espiritualidade. E quando a nossa vida necessita de reforma? Quando é? Quando eu olho para a minha vida e falo assim, porque quando a casa da gente está precisando de reforma, a gente começa a ver a pintura às vezes descascando, desbotando, né? Alguma parede às vezes não faz mais sentido naquele lugar, vamos abrir o espaço, o banheiro já não está mais adequado como deveria. Então a gente consegue perceber realmente quando é preciso fazer uma mudança, né? A gente consegue ver uma mudança, por exemplo, no nosso guarda-roupa. As roupas não estão servindo ou estão muito fora de moda, de contexto, então a gente vai lá e renova o nosso guarda-roupa. E a nossa vida? Como eu consigo detectar que eu preciso de uma transformação, que eu preciso de uma reforma? O que a gente pode fazer? A história de Josias, ela nos dá algumas pistas. E a Bíblia deve ser parte da nossa vida. Então, em 2 Reis 22:8, a gente leu, Josias trouxe todos os sacerdotes das cidades de Judá e profanou os lugares altos em que os sacerdotes queimavam. Não é aqui, capítulo aqui, achei o livro da lei na casa do Senhor. Então, ele encontrou a Bíblia, vamos dizer assim, encontrou a palavra. Então, as reformas iniciadas por Josias tiveram grande êxito porque o povo atendeu à convocação do próprio rei e permaneceu unido ao redor da Torá, ao redor da palavra. Então, a reforma, ela começa quando realmente a Bíblia, ela é o centro das nossas vidas. Eu não posso ter outro livro como o centro das nossas vidas. Nós, por exemplo, nós somos metodistas, então nós temos aí muitos sermões, muitas palavras escritas por John Wesley que são princípios assim de vida excelente. A gente gosta muito de ler, mas o próprio John Wesley, ele dizia, né, eu sou um homem de um livro só, e esse livro dele era a Bíblia. E nós, claro, nós podemos ler outras literaturas, claro que podemos e devemos sim, mas nós temos que lembrar que a nossa vida tem que ser pautada pela Bíblia, pela palavra, né? Então essa é a nossa, deve ser a nossa regra de fé, né, em prática. Outro ponto, devemos nos abrir às mudanças que a Bíblia nos propõe. Então nós lemos a Bíblia e ela nos propõe algumas mudanças. Nesse caso, aqui muito específico, o povo de Israel, eles estavam vivendo fora daquilo que Deus tinha ordenado para eles. Então, eles olharam, né, e ao ouvir as palavras do livro da lei, Josias ficou alarmado, porque reconheceu que o povo vivia de forma contrária aos propósitos divinos, e por isso tratou de conhecer a vontade de Deus. Então, eu e você, nós precisamos conhecer a vontade de Deus para nós, e a gente só conhece isso lendo as Escrituras, observando a palavra do Senhor. Quando nos colocamos diante do Senhor em consagração, inquietações também podem permear o nosso coração. Então, quando nós começamos a ler a Bíblia, nós nos colocamos diante dele, então algumas coisas elas começam a ser vir como inquietações. Nossa, eu faço isso, acho que isso não é
vontade de Deus, não é do agrado de Deus, e o Espírito Santo, ele acaba agindo em nossas vidas e nós percebemos que essas mudanças, elas são necessárias em nossas vidas. A santidade deve ser o nosso estilo de vida. Então, nós somos metodistas e essa é uma das premissas, né, da nossa denominação, né, a santificação. As pessoas imediatamente colocam em ordem a sua vida, a nação e a casa de Deus. Se quisermos permanecer no centro da vontade de Deus, precisamos nos desfazer de tudo o que não agrada ao Senhor e assumir a santidade como estilo de vida. E que eu digo para vocês que não é fácil, a gente deixar as nossas vontades, né, as nossas próprias vontades, para seguir aí essa vontade do Senhor para as nossas vidas. E para a gente ir para a conclusão dessa nossa lição de hoje, Josias estava disposto a reformar a casa do Senhor, mas não sabia que Deus o levaria a reformar toda a nação. Então ele começa lá com a reforma do templo, tinham coisas lá que estavam estragadas, né, que precisavam ser reformadas. Então o templo, né? Então se a gente pensar aqui na nossa igreja, talvez tenha algumas coisas que a gente precisa consertar, né, que não está tão boa como deveria. Mas aí a gente começa a consertar e a gente vê que não é só o templo físico que precisa ser consertado. E que, da mesma forma, precisamos nos apresentar a Deus e permitir que Ele nos use como instrumentos para a realização de todo o seu querer. Ainda que nos sintamos inexperientes, como uma criança, devemos confiar e nos entregar. Porque Deus é quem efetua em nós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade, está lá em Filipenses 2,13. E John Wesley dizia ao povo metodista: nunca tenha medo de esperar demais de Deus. Então, Deus ele pode nos surpreender, né? E as nossas vidas, elas podem mudar, mas elas precisam da nossa atitude. Se a gente pensar aqui em Josias, né, o rei Josias, que tão inexperiente, ele tem essa atitude de mudança e ele começa a mudar ali por uma reforma física, uma reforma do prédio, né, do templo, e aí ele passa ali em conhecer a palavra, em ter a palavra ali nas suas mãos e de perceber que estavam longe daquilo que realmente Deus queria para que eles fizessem e colocando diante daquele povo essa responsabilidade, né, ele assume ali o chamar aquele povo para se voltar ao Senhor, coisa que nenhum rei tinha feito ainda. Então ele toma essa atitude, convoca todo aquele povo, do menor ao maior, sacerdote, profeta, todos, né? E aí coloca ali toda aquela situação, né, que ele ouviu ali da profetisa. E o mais interessante é que quando a gente vê essa questão de que Deus ele vai castigar o povo, né, que a ira dele se acendeu, né, e a profetisa Uda começa a falar, né, e aí eu fiquei pensando assim, nossa, e agora o que eles vão fazer, né? Mas aí logo depois a profetisa se fala assim, olha, fala para o rei que o Senhor ele está muito feliz com a sua atitude de humildade, de reconhecer que eles estão errados e que se realmente eles se arrependerem, Deus ele vai restituir, né? Vai restituir a nação. E assim acontece ali com o reinado ali do rei Josias, né? De estar ali e de fazer com que aquele povo se volte ao Senhor. E para as nossas vidas não pode ser diferente, né? Se nós estamos longe da presença do Senhor, se nós não estamos buscando ao Senhor como nós deveríamos, se nós estamos olhando, então eu parei agora aqui, vou ler a palavra do Senhor e essa palavra ela vai falar comigo e eu preciso mudar algumas coisas, que você possa ter essa
disposição como teve o rei Josias, de realmente se colocar e de que esse povo, que a sua vida realmente seja transformada. E eu quero convocar você hoje a fazer a diferença, começando por você, né? Precisa começar por mim, precisa começar por você. E é claro, depois a gente contagia os outros, né? A gente convoca os outros para que essa mudança ela realmente aconteça, né? E que as pessoas possam voltar ao Senhor, possam reconhecer realmente que nós precisamos dele. E eu quero colocar aí nas suas mãos essa responsabilidade também, né? De você ou de nós, né? Tem aquela plaquinha, né? Em obras, que a gente possa estar sempre em obras, a gente possa estar sempre nos reformando, né? Essa palavra reforma, ela é muito significativa, né? Até porque a nossa igreja, né? Nós viemos dessa reforma, né? Essa condição de não ser os mesmos, né? E a gente precisa mudar a cada dia. E eu quero convidar você a orar, a se colocar diante do Senhor e a pedir, né, que Deus faça uma mudança nas nossas vidas. Quero convidar você que Deus faça a mudança espiritual na sua vida, essa reforma religiosa, assim como aconteceu ali no povo de Deus, ali no reinado ali do rei Josias, né? Que possamos aprender com esse rei com tanta atitude, né? Nós precisamos disso nas nossas próprias vidas, amém? Oremos. Senhor Deus, diante da Tua palavra lida, Senhor, diante desse exemplo, Senhor, de vida, Senhor Jesus, do rei Josias, ó Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Eu quero Te pedir, ó Pai, que reforme, Senhor, as nossas vidas, Senhor. Que eu possa ter a atitude, Senhor Jesus, de começar em mim, ó Pai, de reformar aquilo que precisa ser reformado na minha vida, Senhor. Que a Tua igreja, Senhor, ela possa reconhecer, Senhor, que ela precisa de uma reforma, Senhor, de estar diante de Ti, Senhor. Lembrar, ó Pai, dos Seus preceitos, dos Seus estatutos, daquilo que o Senhor deixou como legado, Senhor Jesus, para nós, ó Pai. Ó Senhor, às vezes, ó Pai, nós nos envergonhamos, Senhor Jesus, de ter nos distanciado tanto, Senhor, do Teu Evangelho, Senhor Jesus, do Teu reino, Senhor. Por isso, Senhor, nós Te pedimos, ó Pai, nos ajuda, Senhor Jesus. E para isso, ó Pai, nós precisamos, Senhor, mudar, ó Pai, nós precisamos, Senhor, nos reformar, Senhor. Nos ensina, Senhor, nos ajuda, Pai. Mostra, Senhor, o que nós precisamos ser reformados, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos e nos colocamos diante de Ti, Senhor. E eu quero Te pedir, Senhor, em especial para a nossa igreja aqui em Monte Belo, Senhor. Reforma, Senhor, a Tua igreja, Senhor. Não, Senhor Jesus, estou falando, Senhor Jesus, das paredes, ó Pai. Não estou falando, Senhor Jesus, das nossas construções, ó Pai. Mas estou falando, Senhor Jesus, de cada templo do Espírito Santo que nós temos aqui, Senhor. Reforma cada um de nós, ó Pai. Ó Deus, eu faço parte, Senhor, dessa história, Senhor. Por isso eu Te peço, Senhor, reforma a minha vida, Senhor. E reforma a vida de cada um dos meus irmãos, cada uma das minhas irmãs, Senhor. Em nome de Jesus, que nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, pedindo, Senhor Jesus, uma reforma completa das nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. E até semana que vem, se Deus quiser.